Queremos meditar na palavra de Deus. Abra tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10. Uma história muito conhecida, que nós queremos tirar algumas lições e pensar um pouco sobre a nossa vida e talvez a nossa maneira de viver também. Lucas 10, versículos 25 ao 37, vai falar da história, uma historinha que Jesus contou do bom samaritano. Lucas 10, 25 ao 37. Eu vou estar lendo, você pode acompanhar aí na tua versão. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? E a isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as tuas forças e todo o seu entendimento. E ame a seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirarem a roupa e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Qual desses 3, Jesus então perguntou, qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Senhor, queremos colocar mais uma vez, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos e Te pedir que estejas acalmando o nosso coração, abrindo o nosso entendimento. Queremos ouvir a Tua voz. Me use como canal de bênção, Senhor, apesar das minhas fraquezas e limitações. Usa-me, Senhor, para falar da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Algumas lições deste texto, e é um texto muito rico em detalhes, e nós podemos tirar muitas lições, mas eu vou apresentar algumas só nesta noite. Primeiro, nós temos do verso 25 ao 28 a questão do amar a Deus e amar ao próximo, e aqueles 2 mandamentos que Jesus resume em toda a lei: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, né? E nós vemos isso. A história começa dizendo, esse relato começa dizendo que um intérprete da lei
veio colocar Jesus à prova, ele queria tentar Jesus de alguma forma. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Foi a pergunta que ele fez. Ele queria ver se Jesus iria acrescentar algo transgredindo a lei. E Jesus, sabendo disso, sabendo o coração dele, então Jesus pergunta para ele, devolve a pergunta: o que está escrito na lei e como que você entende, como que você interpreta a lei? Ora, ele era um dos pregadores da época, um intérprete da lei, ele sabia a lei de cor e salteado, E aí Jesus pergunta: você quer saber como herdar o reino de Deus? O que está escrito na lei? Como que você entende? E aí ele dá a resposta então, amar a Deus e amar ao próximo. Às vezes sabemos o que a Bíblia diz, mas interpretamos errado. E Jesus pergunta para ele justamente isso: o que está na lei e como você interpreta. São as duas coisas que têm que andar juntas, Nós temos que saber interpretar o que a Bíblia diz para poder aplicá-la de forma correta. Precisamos entender de fato para poder prosseguir no nosso caminho. E a resposta dele chama a atenção, porque não é simplesmente ame a Deus, ame ao Senhor. Mas olha só o que ele fala. Ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Ou seja, tudo o que eu sou deve amar a Deus. E isso é colocar Deus em primeiro lugar. É quando a gente consegue amar a Deus com toda a força, com todo o coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Amando assim, Deus assim, o amor para com o próximo, ele vem automático, que é a segunda parte de sua resposta, E ame ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós colocarmos Deus sempre em primeiro lugar e amar a Deus em primeiro lugar, isso é difícil, porque a gente vê por aí pessoas colocando o amor em tantas coisas que não é Deus. Amor ao dinheiro, e a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por isso nós vivemos num país corrupto e tem a corrupção em tantos lugares. É por amor ao, não é por amor a Deus, é por amor ao dinheiro, amor ao poder. Tem gente que faz de tudo para chegar ao poder, e aí por diante, amor a mim mesmo, ao nosso ego, ao nosso umbigo. A gente coloca a gente mesmo, muitas vezes, no lugar de Deus, se coloca no pedestal. A gente tem que cuidar aonde nós estamos colocando o nosso amor. Colocar Deus acima de tudo. E eu lembro do texto de 1 João 4, 20 e 21. É um texto conhecido que diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando a gente ama a Deus, o amor ao próximo vem automático. Porque segundo esse texto de 1 João, quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque não tem como eu amar a Deus e não amar o próximo. Não tem como. Uma coisa leva a outra. Ok? Então, aí a gente já pode ver aquele que não tem amor ao próximo, aquele que não tem cuidado com o outro, tem algum problema para acertar primeiro com Deus. Tudo começa com Deus, depois vem automaticamente o amor ao próximo, E Jesus responde: você está correto, vai e faça isto. Jesus derruba o seu argumento para testar ele, O
o que eu devo fazer? Ele mesmo responde e Jesus diz: você respondeu certo, vai e faz igual, faça o mesmo. Jesus usou as suas próprias palavras contra ele, né? E aí nós vamos para o segundo ensinamento desse texto. A pergunta que o homem fez para Jesus: quem é o meu próximo? Se eu perguntar para você, quem é o teu próximo? Talvez você vai dizer: a pessoa que está do meu lado, é mais próxima, né? Ou talvez você vai dizer: é a minha família. Ou talvez você vai dizer: são os meus amigos. Às vezes, a gente coloca o próximo aqui no umbigo. Aqueles que estão à nossa volta, que nos agradam. Esses nós colocamos como próximo. Mas aquele que eu nem conheço, pode estar passando necessidade, esse não é meu próximo. Porque não me traz vantagem nenhuma. Eu lembro da história que Jesus conta do filho pródigo. Enquanto o rapaz tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos. Por quê? Tinha algo que eu podia me beneficiar. Quando ele ficou sem dinheiro, sumiram todos, não ficou um. E tem muita gente que age dessa forma, se aproxima das pessoas apenas para tirar algo para mim, se beneficiar. Precisamos entender o que é o próximo, né? E nós precisamos entender também que o próximo pode ser definido, então, sim, como alguém da família, os amigos, aquele que está próximo no sentido geográfico, ou seja, aqui vocês são meus próximos porque estão próximos, né? Pela distância. Meu vizinho é meu próximo. Agora o camarada que mora do outro lado da cidade, esse já não é próximo, já está longe, né? Então o vizinho do Wilson lá no interior não é meu próximo porque está longe, né? Alguns pensam assim, mas de fato não é assim. Para os judeus da época, o próximo eram os da família. Os da família eram próximos, eles se ajudavam, os outros, cada um por si, mais ou menos assim. Para os fariseus, o próximo para eles eram os próprios mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, eles eram os próximos. O povo, esses não. Para o judaísmo da época, o próximo era os judeus. Os gentios eram tratados de forma diferente. Eles consideravam só os que eram judeus, isso dentro da religiosidade deles. E Jesus então ele vai contar uma historinha para ilustrar então quem que é o próximo. E aí vem a terceira lição da historinha que Jesus conta. E aqui nós vamos entender quem que é o nosso próximo de fato. E aqui nessa historinha, no versículo 30 ao 35, nós vemos distinto 3 grupos. Eu quero colocar esses 3 grupos desta forma, esse texto, para a gente entender um pouco melhor. O primeiro grupo apresentado aqui é dos ladrões, aqueles que fazem o mal. Eles roubaram aquele homem, eles maltrataram aquele homem, eles feriram aquele homem de deixá-lo a ponto de estar semi-morto, né? E nós sabemos que no nosso meio existem pessoas que fazem de tudo para perturbar, atrapalhar, parece que provocar, né? Fazer o mal para o outro. Você conhece alguém assim? Ou só eu que conheço? Tem pessoas que parece que têm a maldade no coração, só sabe fazer o mal. Aonde ela bota o dedo, estraga tudo. Pessoas que só olham para o seu umbigo, eles são egoístas. Não interessa o que vai acontecer com você, se você vai sofrer, se você vai passar necessidade, o
importante é eu tirar o proveito. O importante é eu tirar a nota de dinheiro que está no teu bolso. Se vai fazer falta para você, não interessa. E tem muita gente que pensa assim e age assim, tirando vantagens dos outros. Pessoas que querem tirar a vantagem de tudo, não se importam com nada, nem com ninguém, nem da própria família, né? E a gente liga a TV, a gente vê cada absurdo, né? De pessoas matando, mulher matando o marido, marido matando a esposa, filho matando os pais, só pela herança ou seguro de vida, ou algo assim. Nós vemos os pais matando filhos, só porque estão perturbando, ou algo desse tipo. Pessoas com maldade no coração. Eu repito o que eu já falei tantas vezes: o homem é mau. O homem é mau. Para fazer o mal não precisa de ajuda. Você já percebeu? Que quando é para a gente fazer a coisa certa, a gente tem que se esforçar. E para fazer maldade, fazer alguma coisa errada, não precisa de esforço nenhum. Você já percebeu? A gente tem que vigiar o nosso coração. O ser humano, por natureza, é mau. Nós temos o pecado original, né? Tem uma frase do pastor Luiz Leitner, ele foi meu professor na faculdade, e toda a aula ele começava com essa frase, e a gente ouviu muitas vezes, e no início a gente não entendia, depois a gente foi entendendo, e hoje a gente vive muitas vezes essa frase no ministério, e ele dizia assim: nunca se apavore daquilo que pode ser humano. Não se apavorem daquilo que pode ser humano. Deixa eu explicar de outra forma. Quando você vê uma notícia de uma barbaridade que acontece, você pensa duas coisas: o ser humano tem capacidade de fazer isso? Ou é de cunho espiritual? Bom, se é de cunho espiritual, então aí a gente pode se assustar, né? Mas se o ser humano tem capacidade de ser ruim ao ponto de fazer aquilo, não se apavore, porque a natureza do homem é ser mau, é ser ruim. E nós temos que lutar para sermos diferentes, para sermos luz e não trevas, ser sal neste mundo. Essas pessoas não amam a Deus, consequentemente não amam o próximo, elas só têm maldade no coração. E a pergunta que fica é: você está neste grupo? Eu espero que não. Mas se você estiver, saia desse grupo o mais rápido possível. Saia desse grupo daqueles que só fazem maldades. O segundo grupo que nós vemos aqui, muito distintos, é dos religiosos. Nós vemos que primeiro passa o sacerdote. O sacerdote era o líder espiritual do templo, ou seja, era o padre ou o pastor dos dias de hoje. E ele olha aquele homem e ele passa de largo. Você sabe o que é passar de largo? É eu estar caminhando, eu vejo ele caído aqui, o homem, eu passo assim de lado, assim, para ficar de longe, não tocar. Por quê? Porque o homem estava semi-morto, estava desfalecido. E eu não sei se ele está vivo ou está morto só olhando, certo? Qual que era a lei dos judeus? Se alguém tocasse um cadáver, ficaria impuro. E precisava se purificar, esperar 7 dias para voltar ao convívio. Então esse sacerdote, se ele tocasse naquele homem e ele estasse morto, aquele homem morto, ele teria que ficar 7 dias afastado do seu sacerdócio e se purificar. E ele coloca isso na frente de salvar talvez uma vida. Aí depois dele vem um levita. Quem que era o levita?
Os levitas, eles são descendentes da tribo de Levi. Foi a tribo que não herdou a terra, herança da terra prometida, porque eles ficavam no templo e iriam servir no templo. E ali eles eram responsáveis por todo o ritual, por limpeza do templo, pelo cuidado do templo, pelas músicas do templo. Algumas pessoas acham que os levitas eram só responsáveis pelo louvor, mas não eram. Era por todo o trabalho do templo. Desde passar uma vassoura, se fosse preciso, limpar alguma coisa, lavar todo o altar e os instrumentos usados no sacrifício, eram os levitas que faziam. O sacerdote fazia o sacrifício e os levitas então faziam a limpeza. É como se fosse nos dias de hoje o diácono da igreja, ou o ministro na igreja católica, o ajudante, o auxiliar, os líderes de ministério, aqueles que estão ajudando, auxiliando dentro da igreja. E esse também passa de largo, não quer se envolver. E aí nós vemos que ser religioso para Deus e para o próximo não faz diferença alguma. Para aquele homem ali caído, fez diferença passar o sacerdote e o levita? Sim ou não? Não. Para Deus fez alguma diferença? Também não. Eles não cumpriram a própria lei que dizia amar a Deus e amar ao próximo. Deus, Ele não quer gente religiosa. Ele não quer gente que está todo dia na igreja, todo domingo na igreja. Ele não quer gente que está só lendo a Bíblia, ou só rezando, orando, enfim, como você queira chamar. Deus quer servos, que vêm sim no templo, que vêm na igreja, que lê a Bíblia, que ora, mas que em primeiro lugar seja servo, pessoas que amam a Ele. Deus quer pessoas que amam Ele de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. E aí tem uma frase que se diz que de religiosos ou entendedores da Bíblia, o inferno está cheio. E de fato está. Porque só entender, só ser religioso não faz diferença na vida de ninguém. E a pergunta é: você é deste grupo? Então comece a ser servo. Mude, não seja religioso, mas seja servo de Deus. E o terceiro grupo aqui então é o grupo daquele que tem compaixão, do samaritano. O samaritano foi quem teve compaixão daquele homem. E engraçado que Jesus dá outra lição de tabela para aquele intérprete da lei. Sabe por quê? Quem eram os samaritanos para os judeus? Eram pessoas consideradas impuras, porque os samaritanos eles eram misturados, eles não eram 100% judeus. Eles eram um povo misturado. Então, para os judeus, eles eram um povo imundo, impuro. Tanto é que os judeus eles não passavam por Samaria. Quando eles viajavam, eles faziam um contorno da cidade, levavam um dia a mais de caminhada só para contornar toda a cidade e não passar no meio de Samaria, porque era um lugar que eles não queriam estar. Samaria era próximo de Jerusalém. E aí Jesus dá outra lição ali para aquele intérprete da lei e diz assim: olha, aquele rapaz que você considera imundo se sobressaiu dos religiosos. Por quê? Porque ele se compadeceu daquele homem que estava ali caído. Aquele que era desprezado foi o que socorreu. Jesus mostra então que o próximo são todas as pessoas. Aquele homem caído, ele era o próximo daquele samaritano que estava ali passando, e ele nem conhecia ele, eles nem se conheciam. Jesus mostra que o próximo são
são todas as pessoas. Aquele que está próximo de nós, independente se é da minha família, se é amigo, se é conhecido ou é estranho. Aquele que chega perto de nós é o nosso próximo. Aquele que nós chegamos perto é o nosso próximo. Jesus ensina também que amar o próximo exige, primeiro, compaixão, segundo, precisa de força e energia. Você lembra que o samaritano coloca o homem sobre o seu próprio animal e leva até a hospedaria. Se o homem está sobre o animal, como que o samaritano vai até a hospedaria? Está entendendo? Amar o próximo exige esforço físico, exige fazer algo, sair da zona de conforto, usar nossos recursos. Aquele homem o samaritano tratou aquele homem, chega na hospedaria no outro dia e diz assim: eu preciso seguir viagem, mas aqui está 2 denários, cuida dele, eu estou te pagando. E se você gastar algo a mais que não está dentro aqui do que eu estou te pagando, quando eu voltar, vou passar por aqui, eu te reembolso, mas cuida bem dele. Alguém sabe quanto que vale um denário? Denário era uma moeda de prata romana, equivalia a um dia todo de trabalho. Alguém precisava trabalhar o dia todo para ganhar uma moeda. Então o samaritano deu dinheiro suficiente para aquele homem trabalhar 2 dias em prol daquele samaritano. Dá para entender isso? 2 dias, vou dar o exemplo do Wilson. O Wilson contrata uma pessoa para trabalhar 2 dias, reformar cerca. Tá? E aí o homem vai lá, coloca um palanquezinho e senta na sombra, fica 2 horas lá sentado olhando, vai, coloca outro palanque, fica mais 2 horas sentado, fazendo outras coisas, jogando joguinho no celular, e aí chega no final do dia, ele colocou 3 palanques, de um dia todo de trabalho. Wilson, você vai pagar ele o dia todo de trabalho? Sim ou não? Por quê? Se ele estava lá. Estava, mas não trabalhou. Esse é o princípio que está aqui. Era 2 denários, 2 dias de trabalho, trabalhando naquele trabalho. Então, quando esse samaritano paga essas 2 moedas para o hospedeiro, é para ele ficar os 2 dias só trabalhando, cuidando do jovem. Dá para entender? Não é assim, às vezes em quando dá uma olhadinha e sair. Aí faz que nem lá no Wilson, coloca o palanque e vai sentar na sombra. Não é assim, entendeu? Então esse homem se preocupou com aquele rapaz ali, aquele homem que estava ferido. Eu espero que você esteja neste grupo. O grupo que tem compaixão, que usa esforços e que muitas vezes tira do bolso para poder ajudar o próximo. E a quarta lição e última lição, 34 ao 37. E no final Jesus diz: vá e faça diferente. Vá e faça o mesmo. Nós temos a obrigação de olhar para o próximo e cuidar do próximo. O próximo, de ter compaixão com o próximo, uns pelos outros, por aqueles que necessitam. E nós devemos fazer o mesmo. E isso é uma ordem que Jesus dá. Vá e faça o mesmo. Você pode dizer amém para isso? Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Devemos amar a Deus.
como também devemos amar o próximo. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que nos mostra e nos ensina, Senhor, aquilo que nós devemos fazer para cumprir a tua vontade, Senhor. Agora, Senhor, eu te peço que nos ajude, Senhor, primeiro, a amar a ti como tu deves ser amado, com toda a nossa força, o nosso coração, o nosso entendimento, de toda a nossa alma, que nós possamos te colocar em primeiro lugar em nossas vidas, que é o lugar que é teu por direito. Nos ajude, Senhor, e nos ensine a ter compaixão e amar ao próximo, da forma como tu queres que nós amamos, ajudando, se importando, se colocando no lugar do outro. Nos ajude, Deus. É difícil, muitas vezes envolve o nosso esforço, os nossos recursos, nós temos que abrir mão de algumas coisas, mas sabemos que no final é muito recompensador poder fazer algo por aquele que é o nosso semelhante. Nos ajude, Deus, nesta empreitada que é tão difícil, mas com a tua ajuda, Senhor, tudo fica mais fácil. Abençoando, Senhor, nos dê também um bom descanso nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.